Olá, graça e paz. Quero deixar a você uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia. Quero ler com você a passagem que está em Jeremias. É uma passagem bastante conhecida, mas que eu quero que você hoje reflita sobre ela, que nós reflitamos sobre esta palavra, para que esta palavra ela possa encontrar guarida, lugar em nosso coração. E se nós não fazermos isso através da palavra de Deus, deixá-la que ela entre em nós e ela torne então frutífera, de nada adianta a palavra de Deus. Eu quero que você, através desta palavra, abra o teu coração e receba a palavra de Deus e deixe ela tornar frutífera no seu coração neste dia. E a palavra que eu quero deixar para vocês, para nós nesse dia, está no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 9, versículo 23 e 24, que nos diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então preste atenção, o que o Senhor estava querendo dizer àquele povo? Eu imagino um povo vivendo, não como nós vivemos hoje, um povo que vivia realmente na dependência de Deus. Por quê? Porque a agricultura não tinha a tecnologia que nós temos hoje, as doenças não eram controladas através dos remédios que nós temos hoje. Então, aquele povo, Deus já falava para eles, olha, não se vanglorie na sua o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria. No meio de um povo que não tinha conhecimento, não tinha ciência, não tinha nada disso. Hoje, nós encontramos muitas pessoas que são ateus, outras que são agnósticos, outros que não acreditam que existe uma força maior, um Deus, enfim, pessoas que creem diferentemente e nós sabemos, né, uma das coisas que eu sempre digo na igreja é que Deus tem todo o poder sobre a face da terra. A única coisa que Deus não intervém é na vontade do homem, na vontade, porque Ele deu o livre-arbítrio ao homem. Então isso Ele não interfere. Então Ele continua cuidando, as promessas, as palavras de Deus ainda continuam ecoando na face dessa terra, elas continuam existindo para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, a palavra de Deus é um livro comum, uma Bíblia normal, como um livro numa estante. Mas quando nós entendemos que nós precisamos da palavra de Deus, precisamos do imenso sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a primeira coisa que vem ao homem é uma dependência de Deus. E nós sabemos que hoje talvez seja mais fácil ainda o homem não depender de Deus. Por quê? Porque hoje a tecnologia consegue te extrair da terra um fruto muito mais rápido, muito melhor, a tecnologia avançando em todas as áreas, o homem vivendo um pouco mais. Enfim, nós esquecemos da nossa dependência de Deus, esquecemos muitas vezes que somos falíveis, que somos mortais, que vai existir, esta vida vai ter um fim, né? E nós sabemos através da palavra de Deus que Jesus nos deixou algo poderoso. Isso é para aqueles que creem. Para aqueles que não creem, essa palavra não tem valor algum, né? Ela diz assim, que aquele que crê em mim não morre, mas passa da morte para a vida. Ou seja, Jesus já ensinava a dependência. Jesus ensinava que nós temos que depender de um Deus que não está atrelado às circunstâncias dessa terra. E o homem é tendencioso, nós todos somos tendenciosos, né, a ficarmos atrelados às coisas que estão acontecendo nessa terra. Se acontece alguma coisa ruim, nós nos entristecemos, nos abatemos. Se acontece alguma coisa boa, a gente fica alegre. Então, na verdade, a gente nós não nos acostumamos a depender de Deus e sabermos que esta vida ela é finita, ela vai ter um fim. E ainda nós pegamos coisas da face dessa terra, coisas que as pessoas dizem, a forma que vivemos e nunca declaramos, nunca dizemos, olha, isso tudo vem de Deus. Quantas pessoas estão vivendo aqui na face dessa terra sem depender de Deus, sem depender ou crendo que Deus existe. Eu vou viver só uma vez mesmo e basta, e é isso, a morte vai acabar com tudo. E nós sabemos que a morte, na verdade, não é o fim, ele é o começo de uma vida eterna. Ou no céu ou no inferno, ou com Deus ou longe de Deus. A palavra de Deus que nos diz isso, né? A palavra de Deus diz
que o homem está ordenado a morrer uma única vez e vindo após isso o juízo. Isso está lá no livro de Hebreus, no seu capítulo 9, versículo 27. Então a palavra de Deus nos traz revelações sobre a vinda futura, sobre a vida que nós teremos numa eternidade. E às vezes esquecemos de tudo isso. E Jesus, ele falou sobre a eternidade, ele falou sobre a vida futura, ele falou que voltaria. E é isso que me deixa feliz e é isso também que me empolga de pregar a palavra de Deus, que ela não é uma letra morta, ela é uma letra vazia. A palavra de Deus, ela pode produzir vida no teu casamento. Talvez você esteja me assistindo agora e o seu casamento está muito ruim. Talvez a sua família está deteriorada. Talvez a sua família e você olhe para a situação e você fale assim, agora não tem mais jeito. Talvez você tenha chegado naquilo que nós costumeiramente dizemos, chegamos no fundo do poço. E Jesus propôs, por exemplo, até uma parábola do menino que foi até o pai e pediu as suas riquezas, pediu a sua herança, pediu que ele adiantasse a sua herança, né? O filho pródigo, né? Eu estou falando dessa parábola. E aquele menino, ele sai gastando tudo aquilo que ele havia pego do seu pai como adiantamento da sua herança. E nós vemos que ele chega ao fundo do poço. Ele chega no momento que ele começa a refletir da vida que ele teve com o pai dele, da vida que ele viveu com o pai dele. A vida que ele tinha era muito boa, ele era filho do dono de muitas propriedades, tinha riqueza, tinha coisas boas, dormia bem, comia bem, se vestia bem, mas a situação que ele estava naquele momento era de uma simples pessoa que cuidava lá de uns porcos e não conseguia nem se alimentar da própria comida dos porcos. A situação estava terrível. Então, nós vemos que ele estava nesse fundo do poço. Talvez você, nos assistindo agora, ache que você está no fundo do poço. Talvez você tenha deduzido isso. E talvez eu vou dizer a você que talvez seja o melhor momento da sua vida. O momento em que você pode dizer, eu vou sair dessa situação. Eu vou tomar uma posição na minha vida. Talvez você esteja me assistindo agora e diga, eu estou nessa condição que o pastor está falando. E é a mesma condição que se encontrava aquele menino. E a palavra de Deus diz que ele começou a refletir e a lembrar, dizendo assim, até os servos, né, algumas traduções dizem, até o jornaleiro na casa do meu pai é melhor tratado do que eu estou, da forma como eu estou vivendo agora. Então imagine só, ele volta à lembrança e retorna para o pai. E a Bíblia diz que ele fala que, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai e ali eu vou ter uma vida melhor. E eu quero dizer para você que talvez você me assistindo hoje, você nunca tenha tido uma atitude de voltar para a casa do Pai. Porque uma das coisas que Jesus nos deixou é que ele não veio simplesmente para morrer, não. Ele veio com essa, era a principal incumbência, a principal motivação de Deus enviar Jesus sobre a face desta terra, se fazer homem, né? Ser menino, depois se tornar homem e morrer na cruz. Essa era a o principal intuito ou o principal propósito de Jesus na face dessa terra ao ser homem. Mas ele veio e foi além, ele andou mais conosco, ele revelou a paternidade de Deus, ele revelou que nós temos um Pai, o Pai eterno. Ele disse assim, eu só vim aqui e faço o que faço porque vi meu Pai fazer. Eu só vim aqui e estou fazendo isso cumprindo a vontade do meu Pai. E ele também dizia, eu vou para o Pai. Olha que coisa tremenda. Mesmo Jesus, quando ele estava ascendendo ao céu, ele dizia assim, eu vou para o Pai e vocês farão coisas maiores do que eu fiz, porque eu irei para o Pai. Então preste atenção, Jesus tinha o desejo e a vontade de retornar para o Pai. É semelhante a essa parábola proposta por Jesus, escrita e falada pelo próprio Jesus e deixada para nós, para que nós reflitamos sobre ela, para que nós possamos colocar ela em prática na nossa vida. Aquele moço já não tinha mais chance alguma. Cheguei ao fundo do poço e talvez, volto a falar, você tenha estado ou está nessa situação. O fundo do poço chegou e eu quero dizer para você que talvez você esteja no melhor lugar da sua vida. É o momento onde você vai tomar uma atitude, e não uma atitude como muitas pessoas
tomam, né? Ah, eu vou pegar aqui um pouco de remédio, uns comprimidos aqui, e vou tomar uma dose excessiva desses comprimidos e vou acabar com a minha vida. Eu vou pegar uma arma e dar fim na minha vida. Na verdade, amados e queridos, vocês que nos assistem, uma das coisas que nós não encontramos perdão é no suicídio. E o engraçado é que em nenhuma religião do mundo o suicídio é perdoado. Nem na cristã, nem nos muçulmanos, nada, em nenhum lugar do mundo o suicídio tem perdão, o suicídio por acovardamento, por fugir de uma situação. Então preste atenção, que Deus não chama para você dar fim à sua própria vida, mas sim para que você dê o começo à sua vida. E aquele menino decidiu retornar ao pai, porque ele sabia que o pai tinha algo a oferecer a ele. E eu quero dizer para você, independente de como você esteja vivendo hoje, o Pai, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que eu sirvo há muitos anos, né? Muitos anos nós dedicamos a nossa vida à palavra de Deus, a servir a Deus, e eu quero convidar você também para fazer a mesma coisa, mas não é tornar-se um religioso, porque muitas pessoas vão, eu saí da igreja A, fui para a igreja B, agora estou bem. Não, eu chamo você a vir para um chamamento de um pai, para um chamamento de uma paternidade, para um chamamento de um Deus que pode lhe oferecer algo especial. Não é uma religião, nós temos a nossa igreja, amamos a nossa igreja, servimos a Deus na igreja Agnus, mas ela não é o caminho, ela não é a verdade, ela não é a vida. Mas o nosso Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então, que você hoje ache o caminho da paternidade. E que caminho é esse? Talvez você não tenha tido um pai aqui carnal, homem, que te abençoou, mas eu quero dizer para você que esse Deus que nós servimos tem um pai esperando você. E o mais engraçado da história, assim, falada por Jesus e proposta por Jesus através de uma parábola, a palavra de Deus diz que quando aquele menino volta, o pai estava olhando para a rua, olhando, a impressão que nos dá é que o pai ia todos os dias. Hoje é o dia da volta do meu filho, hoje é o dia que meu filho vai voltar, e talvez você esteja na mesma situação, já foi crente no Senhor Jesus, hoje você não é mais nada, hoje você não quer saber de igreja, se decepcionou com pastores, se decepcionou com liderança, se decepcionou com denominações, e eu quero dizer para você que tudo isso são coisas que ocorrem humanamente, né? Na verdade, nós nos decepcionamos sempre. Se você se decepcionou com uma igreja, com uma denominação, não se preocupe, o mundo também nos decepciona, e nem por isso nós deixamos de, às vezes você tem uma decepção no seu trabalho, mas você se mantém lá no seu trabalho, porque você necessita do seu trabalho. E eu quero dizer para você que você necessita, não muitas vezes da igreja que você está, mas você necessita da paternidade de Deus, você necessita de estar reunido na forma de igreja para adorar esse Deus. Então que você volte para o Pai, e eu tenho certeza que Deus estará da mesma forma que aquele pai nessa parábola que nós estamos falando sobre ela aqui. Ele estará de braços abertos, ele estará olhando para a rua para ver se você está voltando, para ver se você quer ser recebido novamente com um abraço. Então preste atenção, se você ler essa parábola você vai entender. E talvez você nunca tenha estado numa igreja, você nunca tem preconceitos, né? Hoje em dia é fácil nós termos preconceitos de igrejas evangélicas, porque nós temos de todos os tipos, né? Que vendem coisas, que fazem cada coisa, que até são absurdos segundo a palavra de Deus. Até são coisas que são invenções de homens. E talvez você tenha ficado decepcionado com isso. E eu quero dizer para você que, na verdade, nós precisamos servir a Deus. Você precisa achar um lugar onde você possa servir esse Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque quando aquele menino chegou na sua casa de volta, na verdade, só para que você entenda, ele já tinha tomado a sua herança. Ele já tinha tomado parte da sua herança. Ele não tinha mais direito, aliás, ele não tinha nem direito à herança que ele pegou, porque o seu pai não havia morrido ainda. Quer dizer, a herança só pode ser, você só pode tomar posse da herança quando aquele que era o detentor da herança, aquele que tinha o patrimônio, morre. E ele tomou a herança antecipada. Mas quando ele chega, uma das coisas maravilhosas da palavra de Deus, ela traz o fundo espiritual. Quando aquele menino chega na casa do seu pai, a Bíblia diz que o seu pai manda colocar no seu dedo um anel.
E o anel significava que ele tinha direito a uma herança. Mas que herança se ele já tomou herança? Na verdade, era o simbolismo da paternidade de Deus. Se você se voltar para Deus, você tem direito a uma herança. Ah, talvez você fique animado. Que herança é essa? Bens não são bens materiais. A herança, o Senhor é a nossa herança. É por isso que nós começamos dizendo aqui, não se orgulhe o forte na sua fortaleza, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria. Não. O nosso se orgulhe em buscar e conhecer a Deus. E eu só consigo conhecer a Deus se eu buscá-lo. Deus não vai se revelar a quem não quer que ele seja revelado. Ele só se mostra a pessoas que realmente estão buscando a sua face. Então essa parábola traz para nós muito conhecimento da vida espiritual, quando nós sabemos, se você se voltar para Jesus, independente da sua situação, estou no fundo do poço, venha para Jesus. Eu não conheço Jesus, venha para Jesus e Ele se mostrará como Pai eterno na sua vida. E esse simbolismo daquele Pai proposto nessa parábola por Jesus, diz que o Pai novamente coloca o anel, que dando ao filho direito novamente a uma herança. Então preste atenção. Se você vir para o Pai, a sua herança, a herança da salvação, ela está garantida. Essa é uma garantia. Não são bens, não são posses. Aliás, nós não devemos nunca procurar Deus por posses, né? Porque Jesus já nos disse isso em Mateus 6,33. Buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e então as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez você esteja procurando uma palavra, talvez você esteja procurando pessoas, talvez pessoas tenham decepcionado você, mas eu quero dizer para você que você nunca terá uma decepção no Senhor. Procure o Senhor, não fique parado, não fique da forma que você está. O Senhor está procurando você, mas você precisa ter uma reação em direção a Ele. Aquele menino, quando chegou no fundo do poço, ele disse assim, eu não posso mais viver nessa situação, eu não quero mais viver nessa situação. E Deus está esperando que você tenha a mesma reação. Não fique parado onde você está, mas tenha uma reação em direção ao Senhor. E eu tenho certeza, se você estiver doente, há cura no Senhor. Se você estiver abatido, há futuro especial para aqueles que estão abatidos, feridos, aqueles que se sentem presos, né? A palavra do Senhor diz em Isaías 61 que Ele veio para libertar os cativos. Talvez você não esteja preso literalmente, mas está preso na falta de perdão, no ódio, no rancor, na ira, na raiva. Não importa onde você esteja preso, o Senhor quer te libertar, porque Ele veio para isso. Ele veio para libertar os cativos, mas só é possível esta libertação quando você crê na sua palavra, na sua morte redentora na cruz do Calvário, quando você crê que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Que você venha para o Pai, que você faça como filho pródigo, vá em direção ao Pai, e eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, te curar, te libertar no nome de Jesus. Deixo aqui esta palavra para que você reflita sobre ela, para que você analise a sua própria vida. Se você não tem necessidade de você estar indo em direção ao Pai cada dia mais. Mesmo você que está bem, vá em direção ao Pai e eu tenho certeza que Ele terá para você conforto, ânimo e alegria. Eu deixo essa palavra como reflexão para a tua vida, para a tua casa e também para a tua família, no nome de Jesus.